Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, fazia um tempo que eu não gravava. E como vocês sabem, lá no Instagram tá rolando essa semana a Jornada da Produtividade, beleza? E hoje eu tô aqui na Unvita para falar com 3 psicólogos, a Amanda, a Bárbara e o Lucas. A gente vai falar um pouquinho de ansiedade, TDAH, esse nervosismo em época de coronavírus, o pessoal achando que Enem vai ser adiado, que vestibular vai ser adiado. Como eu falei na Jornada da Produtividade, a gente vai fazer algumas lives com psicólogos para tratar desse tema tão importante e para você não ficar tão nervoso, tá bom? Então a gente vai fazer algumas perguntas aqui para a gente saber como se portar durante esse processo. Então a gente vai falar primeiro com a Amanda. Amanda, como se preparar psicologicamente nesses dias tão estressantes nos estudos? A primeira coisa que é importante a gente saber é entender o que é esse fenômeno vestibular, né? O vestibular ele não é somente um exame que prepara o aluno ou o candidato para ingressar numa universidade, né? Então tem muitas outras coisas envolvidas nesse processo de vestibular que é importante que a gente fale sobre isso. Nesse período existe muita questão de tomada de decisões, porque você precisa escolher qual é o curso que você vai fazer. Então isso tem uma questão de cobrança pessoal, cobrança familiar, cobrança social, né? Então não é somente uma prova, tem muitas outras coisas envolvidas que é importante a gente pensar nesse momento. E isso acaba acarretando muita cobrança interna, muita cobrança de outras pessoas. Então as pessoas acabam se sentindo um pouco pressionadas a tomar uma decisão e às vezes elas não estão preparadas para isso. O vestibular também, né, a gente pode perceber, né, principalmente quando a gente fala de adolescência, é o primeiro desafio do adolescente. É o primeiro contato que ele tem com essa questão de ser desafiado, de tomar decisões, de tentar perceber o quanto as consequências dessa decisão que ele vai tomar e tudo que ele precisa fazer a respeito disso. Né? Então, claro que a gente está falando de um período muito exaustivo, porque tem essa cobrança, tem essa questão de pensar muito no resultado, né? E as pessoas acabam também, o adolescente principalmente, como ele é o primeiro desafio e ele é cobrado por muitas pessoas, por familiares, por ele mesmo, ele acaba pensando que o resultado, positivo ou não, vai determinar se ele tem sucesso ou não. Então, muitas vezes ele pensa, se eu não passar, então significa que eu sou uma pessoa fracassada ou que eu não vou conseguir atingir o sucesso, né? Então, como que a gente se prepara para isso, né? A gente tem que pensar primeira coisa que a gente pode pensar nisso é a questão da organização, né? Então, é um processo que precisa ser de organização. Se a gente não pensar nessa questão de organização, isso pode acarretar muita insegurança, porque a gente está diante de uma coisa gigantesca, que é uma coisa muito importante, claro, para a nossa vida, então a gente precisa se organizar para ela de alguma forma, né? E isso é muito fundamental que aconteça. A gente precisa também pensar na questão da rede de contatos que a gente tem, então fortalecer esses vínculos, né? E a gente sempre tem que lembrar a questão de que o vestibular, por mais que ele seja uma coisa muito importante da nossa vida, né, como um todo, ele não deve ser a única fonte de felicidade da nossa vida naquele momento. Então a gente tem que entender que é uma coisa muito importante, vai determinar muitas coisas na nossa vida, mas se a gente deposita, a gente dá o poder de decidir que é a única fonte de felicidade, a gente acaba colocando muito poder nisso e isso acaba gerando muito estresse, né, a gente coloca muita expectativa sobre isso e isso acaba gerando muita insegurança, muita cobrança nesse aspecto. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, né, e pensar muito nessa questão de se organizar mesmo e de não colocar tanta expectativa em alguma coisa que é muito importante, mas que deve ser uma das outras fases da nossa vida e não só o vestibular. Nessa questão da organização entra muito o ambiente de estudo, né? Qual é a importância assim, do ambiente de estudo na organização? Isso, a importância é fundamental, assim, né? A gente precisa sempre pensar que a gente precisa estar num ambiente em que a gente se distancie de distrações. Então isso é fundamental, a gente separar um cantinho ali da nossa casa. Tem pessoas que, por exemplo, fazem cursinho e gostam do ambiente de estudo de cursinho, ou até mesmo na escola, na biblioteca. É fundamental que se separe um espaço, que se distancie de outras distrações, para que esse estudo seja muito mais produtivo, né? Seja muito mais rentável. Então, e naqueles dias que o pessoal está muito cansado, e está querendo ali trocar o dever pelo lazer, qual é a dica que você dá? É fundamental que a gente pense que é muito importante os estudos, é claro, então você tem que estabelecer metas e cumprir aquelas metas, saber que você tem muitas matérias para você dar conta, mas é preciso também que você sempre pense no lazer. Então o lazer ele tem sempre que andar junto com a questão dos estudos, né?
Então a gente recomenda sempre que se cuide não só do físico, né? Então a gente pensa, questão física, a gente pode englobar, né, alimentação adequada, talvez o exercício físico, né, é fundamental que se estabeleça esse vínculo também com cuidados com a saúde física, né, muito importante. Além disso, ter uma alimentação adequada e principalmente pensar muito no lazer, porque se a gente foca somente no vestibular e nessa cobrança excessiva, de dar cada vez mais resultados, às vezes a gente até se cobra muito com questão ao tempo. Então, por exemplo, eu não estou sendo tão produtivo, eu estou estudando, não estou dando conta. Por quê? Para, reflete, analisa, faz uma auto-reflexão. Isso pode estar muito ligado com a questão da ansiedade, então o Lucas vai falar um pouco a respeito disso. Por quê? Porque a ansiedade atrapalha a concentração. E quanto mais a gente se cobra, quanto mais a gente quer estudar mais, então eu vou dobrar o meu horário de estudo porque eu não estou dando conta, isso acaba te atrapalhando de certa forma. Porque você sobrecarrega o seu cérebro, quer forçar ele a estudar cada vez mais, e na verdade você acaba perdendo tempo. Porque você tenta, se esforça tanto para conseguir mais, mas na verdade seu cérebro está cansado. Por quê? Porque você não está estimulando coisas que são prazerosas para ele, então você precisa ter esse contraponto, né? Estudar, mas também pensar na questão de lazer, prazer e essas coisas. Galera, vocês sempre me pedem para falar um pouquinho sobre TDAH, e a Bárbara vai falar um pouquinho sobre as características, porque você acha que não tem esse déficit, muita gente tem e às vezes não quer assumir que tem, mas então é um probleminha que a gente pode tratar agora, principalmente nessa época de estudos aí tão conturbada. Então, TDAH ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Manual de Diagnóstico de Saúde Mental como um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, o que acontece? Através desse distúrbio, por consequência desse distúrbio, as pessoas portadoras do TDAH, elas têm problema com cognição, movimentos, elas não têm coordenação motora, elas não conseguem manter uma memória focada, né, em algumas circunstâncias, e elas também são muito impulsivas. Então as pessoas com TDAH, elas sofrem muito, principalmente nesse período, com mais a questão da atenção mesmo, né? Porque o diagnóstico é feito normalmente ali, ou aparece, né, na criança entre os seus 4 a 12 anos, mas nesse período é muito difícil para a gente diagnosticar a criança, porque são vários critérios, tanto para nós psicólogos, quando vem para nós na clínica, quanto para os psiquiatras, neuros, né, quanto para os próprios psicopedagogos. Então, qual é a principal característica dos 12 anos até a fase adulta? A questão da impulsividade aparece muito e a atenção, né, a falta de atenção, na verdade. Como caracterizar e diferenciar muitas vezes o TDAH, por exemplo, como a Amanda falou que o Lucas vai falar, da ansiedade, né? O TDAH está muito ligado, por exemplo, com todas as atividades que eu preciso me dedicar uma atenção maior e eu não dou conta. Por exemplo, eu preciso ficar sentadinha aqui, mas eu estou o tempo todo movimentando minha mão, estou o tempo todo movimentando, eu não consigo ficar quieta. Ou eu preciso ler alguma questão e eu não consigo ler, ou prestar atenção 5 minutos, né? Então, claro, isso não é só por algumas vezes. Quando isso ocorre normalmente, eles são considerados há mais de 6 meses. Se você não está conseguindo manter uma concentração há mais de 6 meses, ou essa agitação, essa impulsão, que a gente também engloba junto, a gente pode já pensar no TDAH. E você acha que nesse momento de quarentena, onde a gente está tendo, teoricamente, muito mais tempo em casa, eu percebi que muitos dos meus seguidores estão produzindo menos. Você acha que pode desencadear a pessoa descobrir nessa idade, hoje, ela com 18 anos, esse déficit? Sim. O TDAH, normalmente, ele é diagnosticado já na vida adulta. Por quê? Porque ele começa a comprometer a vida do indivíduo. Tanto na questão escolar, né, que é onde aparecem os primeiros sintomas, quanto na vida em relação ao trabalho, quanto na vida conjugal, a pessoa não consegue manter relacionamentos. Então a gente já começa a entender que algumas questões não andam sendo de acordo com um adolescente normal. Por exemplo, com manter relacionamentos saudáveis, quando eu digo relacionamento não é só relacionamento afetivo, mas com vínculos de amizade. Quando a pessoa vai fazer alguma coisa e nunca consegue prestar atenção, descuido. Você vê que a pessoa sempre erra
por total descuido. Isso também é um dos sintomas diagnosticados já na fase adulta, né, aí da adolescência para a fase adulta do TDAH. Então pode sim acabar comprometendo durante esse período e ficar também ainda maior. Os picos de TDAH por conta da quarentena ou de não conseguir produzir, fica maior. Por quê? Por conta mesmo da própria impulsividade, da pessoa não estar conseguindo sair de casa, então ela fica um pouco mais impulsiva também dentro de casa e ela não consegue controlar essa impulsão. E assim, Bárbara, como lidar com a cobrança dos pais e familiares nesse processo? Então, a gente sabe que os pais, né, eles têm grande influência sobre a questão da nossa visão em relação ao trabalho. Né? Os pais são os nossos primeiros alicerces e referência para diversas coisas, principalmente para a nossa escolha profissional. Né? Então os pais, desde o momento ali da geração da vida do filho, eles já criam toda aquela expectativa, então eles têm uma idealização do próprio filho ali muito complexa. Né? E quando esse filho chega até a boca do vestibular que tem que decidir, ou não tem que decidir, ou tem que decidir, mas não sei o que decidir, os pais começam naquela ansiedade e entram muito naquela cobrança, né? Como lidar com esses pais ou com a família, né, com essa cobrança toda em cima? Uma primeira dica que eu acho bastante válida é que até a gente mesmo começa a se sentir pressionado. Né? Eu já tenho a minha própria cobrança e eu estou com ela muito mais elevada por conta da cobrança de terceiros. Então é importante sentar com os pais, conversar com eles, explicar como que você está se sentindo, como vocês estão se sentindo, as expectativas que vocês têm diante das escolhas profissionais. Então é bacana estar compartilhando com os pais toda essa sensação, todo esse sentimento que essa situação gera ou está gerando. Né? É importante que esses pais tenham conhecimento dos atos deles também perante o filho. Né? É muito importante. Uma outra dica que acontece bastante é os pais quererem que os filhos sigam o caminho deles, a mesma jornada. Eu tenho um pai advogado, então meu pai, o desejo dele é que eu seja advogada, mas eu tenho o desejo de ser dentista. Então assim, é bacana chegar para esse pai, até com a mãe junto, falar, olha, a gente precisa entender que eu acho interessante sim a advocacia, pai, é o seu trabalho, você dedicou tanto tempo, né, à sua jornada profissional, mas eu me enquadro melhor sendo dentista, é a minha vocação, eu acredito que é isso que eu gostaria de fazer. Então estar compartilhando o seu desejo com os pais, muitas vezes, mostrar também e explicar para os pais que cada um tem um desejo, cada um, por conta, né, das nossas experiências, cada um trilha um caminho, que não necessariamente a gente seja obrigado a seguir, muitas vezes, né, a carreira dos próprios pais. Tem uma outra dica também, que eu acho muito importante, até a gente, igual a Amanda falou, parar um pouco e se autoanalisar. Né, olha, e vamos parar um pouquinho, pensar, porque essa cobrança dos pais também traz toda uma ansiedade, uma angústia aqui em cima, e muitas vezes esse jovem não sabe lidar com isso. Então até essa importância de expor para os pais todo esse estresse que ele já está vivenciando por conta da sua própria autocobrança. A gente sabe que o próprio adolescente já passa por uma cobrança muito grande por conta do quê? As mudanças corporais, por conta dos hormônios, também essa exigência social que a própria sociedade coloca em cima do adolescente. Então quer dizer, o adolescente já está saturado, ele em si já sabe todo, né, o seu caminho, o que ele deve fazer. E aí vem os pais e demanda mais essa expectativa. Então é importante esse adolescente estar sempre verbalizando para os pais o que ele está sentindo. Se está passando por muito estresse, comunique os pais, converse com os pais, é muito interessante, ajuda a aliviar também a questão do adolescente, o estresse, ele sabendo que os pais estão sabendo como lidar com ele diante essas circunstâncias de estresse, que é algo normal, né? Igual a Amanda falou, do vestibular é algo normal. Então, para que esses pais também saibam como lidar, porque muitas vezes os próprios pais não entendem que eles também estão demandando muita cobrança em cima do filho. Então é interessante que esse filho verbalize, esteja sempre em contato com esses pais, falando para eles os sentimentos e as próprias autocobranças que eles mesmos já têm. Eles já carregam em si e já tem um foco muito grande ali, eles mesmos já se cobram, até por conta da aprovação e da desaprovação. Né? Uhum. Uma das consequências que o pessoal sempre fala é a questão da ansiedade, né? Que o Lucas vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, principalmente em época de vestibular, época de provas, mas eu queria que você falasse um pouquinho antes de como se dá essa questão da ansiedade, antes mesmo da gente se preparar
Muita gente não consegue nem começar a se preparar por causa de ansiedade, vislumbrando um resultado negativo talvez lá na frente já. Certo. Bom, a gente tem que entender um primeiro ponto nesse momento, que é a ansiedade enquanto um estado emocional natural. Então, antes de qualquer coisa, a ansiedade ela é uma reação como qualquer outra. Uma ansiedade é uma emoção, na verdade, como qualquer outra. Então, como a raiva, como a alegria, como a tristeza, como o nojo, enfim, ela é natural do ser humano. Então, frente a alguma situação de dificuldade, alguma situação que sinaliza perigo para a gente tem essa reação fisiológica. Quando que essa ansiedade ela se torna um problema? Então, ela vai se tornar um problema, ela vai acabar acarretando dificuldades no estudo ou na questão do vestibular, quando ela começa a afetar outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, quando ela começa a afetar os nossos relacionamentos, quando ela começa a afetar a parte do estudo, quando ela começa a ser muito maior dentro desses contextos, e aí eu não consigo então me concentrar e fazer as atividades que eu realmente preciso. Então é nesse momento que a ansiedade ela se torna um problema e aí a gente precisa começar a tratar. E o dia mais esperado para muitos vestibulandos, claro que é o dia do resultado, né? E que dicas você dá, assim, por dia do resultado, da galera que está com ansiedade, que tem esse problema, que tem esse déficit aí? No dia do resultado, a gente fica muito nervoso e é uma situação natural, né? O vestibular ele é ansiogênico por si só. A gente está esperando um resultado e talvez não aconteça isso. Então a melhor coisa é a gente trazer algumas técnicas, por exemplo, de respiração, né? Para controlar a ansiedade nesse momento. Então, por exemplo, a técnica de você respirar 4 segundos, inspirar 4 segundos, segurar por 2 segundos e soltar pela boca o ar por 6 segundos, refazendo esse ciclo, a gente consegue abaixar um pouco a ansiedade. Evitar ficar pensando se você foi bem ou se você não foi também é uma opção, né? Então, tentar lembrar das questões que você acertou, por exemplo, das coisas que você conseguiu fazer durante a prova que foram boas, porque essas sim vão te colocar para dentro do lugar que você espera, né? Do curso que você deseja, etc. E que dicas que você dá para diminuir a ansiedade antes da prova? Bom, quando eu pensei em algumas coisas para trazer para vocês, eu pensei principalmente na semana anterior da prova. Então, por exemplo, se a prova acontece no domingo, desde o domingo anterior, essa primeira semana, é interessante a gente traçar algumas coisas. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é reconhecer essa ansiedade, né? Então, às vezes tentar lutar contra ela é muito mais danoso nesse momento. Então, quando a gente reconhece e aceita que a ansiedade ela está presente, ela vai estar presente, a gente consegue traçar algumas habilidades, algumas estratégias para lidar com isso melhor no dia. Então, a primeira coisa é aceitar que a ansiedade ela vai acontecer. Além disso, desacelerar. Então, na semana da prova, eu percebo que muita gente tenta intensificar os estudos. E eu acho que talvez não seja tão interessante, porque, por exemplo, trazer novos conteúdos nesse momento não é tão agregador, assim, em certo sentido. Então, por exemplo, ao invés de trazer novos conteúdos, a gente pode rever os conteúdos que já foram dados. Eu acho que isso ajuda a trazer na memória, a refrescar aqueles conteúdos e dar uma certa segurança. Isso também vai abaixar um pouco o nível de ansiedade para esse momento da prova. Se familiarizar com a prova também é um outro ponto que eu acho interessante para reduzir a ansiedade. Porque quando a gente faz o simulado, a gente está treinando habilidades. E aí, quando a gente chega para a prova oficial, a gente tem a sensação de conhecer mais aquele momento. Então isso reduz também a nossa ansiedade, porque a gente já conhece mais ou menos como vai ser a prova, quanto tempo eu demoro para resolver uma questão, ou mais ou menos nesse sentido. E acho que como ela também falou, explicar para os familiares, né, principalmente aqueles familiares que gostam de ir com a gente até o lugar da prova e ficar esperando, eu vejo que isso acontece muito. Então explicar para eles como que a gente está se sentindo naquele momento. Porque algumas pessoas gostam de falar sobre a prova e de ficar imaginando como vai ser a prova. Isso alivia a ansiedade. Para outras, isso é extremamente ansiogênico. Então, as pessoas vão se sentir muito mais ansiosas falando da prova. Então, nesse momento, talvez o que compense é fazer com que essas pessoas entendam o que você está sentindo e qual é a melhor forma para você para reduzir a ansiedade.
tudo isso a gente tem que ter o nosso queridinho autoconhecimento, né? Então, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente sabe exatamente o que é melhor ou não pra gente. E Lucas, o que a gente pode fazer de técnicas durante a prova para diminuir a ansiedade? Se a gente for parar para pensar, a prova é realmente o estímulo mais ansioso daquele dia, né? Então é realmente a comprovação de se eu aprendi ou não. Então algumas coisas podem ajudar a gente. Por exemplo, se preparar antes, né? Planejar como que você vai fazer para chegar no lugar da prova, quem vai te levar, quanto tempo você vai precisar para isso, é muito legal para você também não ter surpresas no dia da prova. Além disso, a gente pode, por exemplo, enquanto aquele momento onde o fiscal do vestibular não autoriza ainda a prova, né, você começar a prova, você está ali naquele momento de ansiedade, a ansiedade deve estar a 1000, trazer a técnica de relaxamento, a técnica de respiração nesse momento é fundamental, porque ela vai fazer você ter uma queda, né, nessa ansiedade e também começar a focar realmente a sua concentração para você começar a prova. E aí, começando a prova, uma outra dica que seria legal é você dar uma noção geral da prova, ou seja, você vai folheando ela e lendo basicamente por cima as questões e elencando o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Porque daí, quando você volta realmente para começar a responder, você já tem mais ou menos na sua cabeça qual vai ser mais fácil, qual vai ser mais difícil para você trilhar o seu caminho da melhor forma. E aí, para as pessoas que estão mais inseguras, que talvez precisem de um apoio maior nesse começo, é legal começar pelas mais fáceis, porque você vai construindo essa segurança ao longo da prova, certo? Eu acho que durante a prova também, um outro ponto que a gente pode traçar é ter momentos de válvulas de escape. Assim. Então, por exemplo, aquele momento onde você vai tomar uma água ou que você vai no banheiro, esse momento ele serve para que você reorganize as ideias e você volte com mais foco no momento para você continuar e seguir a prova até o final. Legal. Galera, coloca nos comentários se vocês usam alguma técnica de estudos que ele citou ou alguma nova para a gente conhecer. E para a gente finalizar, Amanda, em caso de aprovação ou reprovação no vestibular, o que fazer? Pois é, isso é muito interessante a gente falar, é muito importante, né? Quando acontece isso, quando chega o dia do resultado, parece que passa um filme na nossa cabeça. E a gente começa a pensar e relembrar todo o processo que a gente passou para chegar até esse dia, que vai sair com certeza um resultado que vai determinar o meu próximo ano e até mesmo a minha vida. No caso de aprovação, gente, é só comemorar, partir pro abraço, né? Deu tudo certo até aqui, agora você se prepara para uma nova fase da sua vida, que vai ter muitas mudanças, é um novo desafio que vem pela frente, né? Não pense que vai ser fácil, então é um outro desafio, mas é muito, muito gostoso você saber que deu tudo certo, que vai começar a partir de agora. No caso de reprovação, muito choro, né? Muito provavelmente que vai ter um pouco de choro, um pouco de desesperança, um pouco de desespero. E agora, o que eu faço? Primeira coisa que você precisa fazer é entender que para passar no vestibular não é só necessário horas de estudo, tem muitas outras coisas envolvidas. Então é a saúde mental, a saúde física que eu falei um pouquinho para vocês, que é muito importante a gente ter se preparado dessa forma. Então é importante que você saiba que o problema não está em você. Você é capaz de fazer isso, né? Então, assim, não se cobrar excessivamente sobre isso e não achar que a culpa está em você. Porque existem coisas muito além dessa questão de horas que eu estudei, será que eu estudei o suficiente, que determinam a sua aprovação no vestibular. Então, é muito, muito importante que você novamente pare nesse momento, reflita o que aconteceu, o que você pode melhorar e que você, principalmente, que você tente de novo. Então, não desistir nesse processo e não usar muito essa culpabilização de achar que você não é capaz, porque você é capaz. Então, você precisa, nesse momento, voltar para aquela questão de organização, concentrar para ver o que você pode melhorar para que você possa tentar de novo. Então, é fundamental que você pense nessa questão de não se culpabilizar e tentar aparar as arestas para que essa nova tentativa seja com sucesso, porque você é capaz. Você sempre está dando o seu melhor, eu sei disso, e a gente acaba tendo essa necessidade realmente de, às vezes, parar, refletir e organizar tudo de novo para um novo começo, uma nova tentativa. Então é isso, galera. Vocês que gostaram do nosso bate-papo aqui com a Amanda, com a Bárbara, com o Lucas, eles são psicólogos.
Vou deixar o perfil do Instagram deles aqui na descrição. E ó, a Unvita também está deixando um e-book grátis para você baixar. Clica aí no link da descrição para você ir. E a partir de amanhã a gente vai ter lives lá no perfil com cada um deles falando um pouquinho mais do que a gente falou aqui. Hoje foi só um bate-papo leve. Lá na live você pode mandar suas perguntas, então segue o perfil aqui embaixo e se inscreve no canal.